Por que estamos aqui hoje? Porque hoje é dia de Enem. Era para ser hoje, né, o dia tradicional da live, mas não tem live. Eu estou ainda muito bugada das ideias, ainda estou tentando chegar num consenso para saber como é que eu vou fazer isso, mas vai chegar. É fim de ano, né, galera? A gente sabe como é que é. Fim de ano, quem é professor sabe como é que fica a cabeça da gente em época de fim de ano. Estamos aqui, então nós vamos aproveitar mais esse tempinho. Daremos andamento à, à nossa análise das questões aí, do ponto de vista mais diferente, digamos assim. Vamos lá? Questão 15. A gente finalizar. Passado muito tempo, questão 15, temos uma historinha aqui. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, pois estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. Ainda recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que vinha a ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo. Esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Torto arado. Com a perda de parte da língua na infância, a narradora tenta voltar a falar. Essa tentativa revela uma experiência que você está vendo que o enunciado traz um elemento diferente, né? Porque quando você vê esse trecho do texto, não tem como você deduzir isso de forma alguma, tá? A única coisa que talvez desse uma pista era essa aqui: o som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Fora isso, você meio que fica sem saber o que aconteceu. Se você não leu o texto, né? Você não leu o livro todo, você não tem como saber. Então, essa tentativa de voltar a falar da narradora, né? Ela revela o quê, né? Ela revela uma experiência. Qual experiência? É uma experiência que reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio, que metaforiza a linguagem como ferramenta da lavoura, explicita na busca, pelo amor de Deus, explicita na busca pela palavra o medo da solidão, confirma a frustração da narradora com relação à terra, ou sugere, na ausência da linguagem, a estagnação do tempo. Ah, vamos lá. Passado muito tempo, resolvi tentar falar, pois estava sozinha me embrenhando na mesma vereda que Dona Ana costumava entrar. A gente não sabe quem é Dona Ana, a gente não sabe que vereda é essa que ela estava tentando entrar, então a gente não tem um paralelo para comparar as duas experiências, né? Então a gente realmente precisa se basear nesse pequeno trecho. Esse aqui é o problema. Então vamos lá. A palavra que ela escolheu para começar a falar foi arado. Eu imagino que quem tenha perdido parte da língua, vamos supor, né? Geralmente, pela lógica, você perdeu a ponta da língua, né? Eu imagino que esse som, né? Esse R,
o ra, né? Que é o vibrato, né? É eu esqueci o nome do som. Ah, ra, ra. Eu esqueci, gente. Lá. Aqui é o palatal. Ara. Eu não sei, esqueci. Eu preciso voltar a estudar fonologia, foi mal. Enfim, esse som, né, que é de vibração, esses sons vibratórios, eles sejam um pouco mais complicados de você fazer, né? Você não tem mais uma parte do órgão que fazia esse movimento, então você precisa compensar um pouco. Então, arado, enfim, talvez seja um pouco difícil. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Olha, seria bom ter um arado novo, esse arado da troncho velho, som que deixou minha boca, comparado com o que ela ouvia, né? É, era uma aberração, uma desordem. É, parece realmente que ela está comparando, né, o jeito que ela fala com a forma como o arado do pai estava trabalhando, né, um arado troncho e velho, talvez ele não estivesse cumprindo o mesmo papel como devesse, ele tivesse que compensar de alguma forma. E aí é como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente, né? Era um arado torto, deformado. Esse deformado, talvez, se, talvez ela esteja fazendo um paralelo com a própria, né, com o próprio problema dela, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Então, a forma como ela falava a palavra arado talvez não tivesse sendo legal, estivesse deformando essa palavra. Então, a gente pode apostar algumas fichas, né, nesse, nessa, nesse paralelo, fugindo da palavra, nesse paralelo, né, dela tentando falar a palavra, primeira palavra que ela tentou falar, com o próprio instrumento, tá? Então, será que a gente pode dizer que a palavra, né, é no caso, o instrumento é uma metáfora, ou vice-versa, né? Então, eu poderia dizer que a letra B metaforiza a linguagem como ferramenta de lavoura? Não sei, o que vocês acham? Vamos ver as outras opções, né? Reflete o olhar do pai sobre as etapas do plantio. Não tem etapas no plantio aqui, ele só fala realmente de arar a terra, arar a, o arar a terra é a primeira etapa. Então, ele não fala sobre as etapas, né? Ele está focando no arado, na parte de arar a terra. Aí tem a letra B aqui, né? Que a gente está fazendo esse paralelo todo que eu vim falando. Explicita na busca pela palavra o medo da solidão. Tem nada de solidão, né? A gente não tem nenhuma referência a nada de solidão aqui. Só no início, né? Porque eu estava sozinha, me embrenhando na mesma vereda que Dona Nana costumava entrar. Mas ela não desenvolve isso aqui, né? Eu não sei quem é Dona Nana, eu não sei que vereda é essa que a Dona Nana costumava entrar. Realmente, provavelmente tem a ver com a solidão, mas ela não desenvolve por ela a experiência da solidão. Ela barra, inclusive, ela tenta barrar isso, fazendo o quê? Tentando falar, né? Então, meio que foge aí dessa essa coisa, né? Confirma a frustração da narradora com relação à Terra, também não é, ela não tem nada que denota frustração. Ou sugere na ausência da linguagem a estagnação do tempo. Também não estamos falando de tempo, de novo, o tempo meio que para, né, no período de arar a Terra, né, estamos parados aqui nesse momento. Então, seria interessante, né, seria bem interessante que fosse a letra B, metaforizar a linguagem como ferramenta da lavoura,
como ferramenta de lavoura. Então, eu estou pegando o arado como uma metáfora para o instrumento arado, a palavra arado como um símbolo, eu estou comparando a palavra com o instrumento em si. O instrumento que o pai estava usando, que estava capenga, que estava velho, que estava deformado, que não estava cumprindo a sua função de forma eficiente, mas era o que o cara tinha, era o que o pai dela tinha. E a língua dela, falando arado, representava isso. Esse instrumento deformado, capenga, com deficiência, mas que era a única coisa que ela tinha para se expressar. Então, acho que faz sentido ser a letra B, né? Acho que meio que foi isso, meio que a história levou a isso, né? Ah, muito bom, essa questão eu achei interessante, eu achei bem, bem, bem construída, bem amarrada, né? Muito, assim, a pessoa meio que descascou, né, a camada aí da interpretação desse trecho, um texto relativamente pequeno do livro, mas que bastante, bastante interessante. Gostei. Muito, muito bom, muito boa questão. Eu gostaria, né, de ter respondido essa questão na prova. Talvez não, né, porque provavelmente eu estaria bastante nervosa, porque eu sempre fico. Mas é interessante, bem, bem interessante.